Então, vamos lá, né, já para a nossa apresentação. Então, para quem não conhece, né, a incubadora, né, a incubadora ela é gerida pela Inova Unicamp, que é a agência de inovação da Unicamp, assim como o Parque Científico e Tecnológico, né, e o nosso objetivo aqui hoje é tratar sobre a Incamp, né, que é a nossa incubadora de base tecnológica. Tá? Então, a nossa agendinha aí para a tarde é essa apresentação sobre o programa, explicação sobre o edital e depois uma rodada aqui de dúvidas. Bom, a Incamp, ela é a incubadora de bases tecnológicas da Unicamp. Ela foi fundada em 2001, anteriormente ainda a Inova Unicamp, mas depois com a criação da agência, a gestão da incubadora passou a ser feita aqui pela Inova também, né? A incubadora, ela tem, né, como foco principal apoiar aí ideias ou projetos de impacto que estejam ainda numa fase bastante embrionária, né? Através do nosso programa de pré-incubação e incubação, vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, né? E trazendo capacitação, mentorias, treinamentos, toda uma rede de apoio para que vocês, empreendedoras, possam desenvolver tecnologicamente esse novo produto, processo ou serviço que vocês estejam aí planejando, tá certo? Bom, bastante importante é a gente frisar que a nossa incubadora é uma incubadora de empresas de base tecnológica, né? E o que é isso? São aquelas empresas que utilizam ali, né, fazem uma aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de um novo produto, processo ou serviço, tá? Então, o que nós estamos buscando apoiar aqui são projetos de fato inovadores no mercado, que tenham um diferencial e tenham como base, né, do seu negócio principal ali, um projeto científico tecnológico que tem que ser desenvolvido, né? Então, não é uma incubadora de impacto social, não é uma incubadora para projetos tradicionais, né, de empresas, né, tradicionais, mas sim que apoie projetos com desenvolvimento aí científico tecnológico que possam levar ao mercado um novo produto, processo ou serviço. Vou mostrar aqui o exemplo de algumas empresas que estão com a gente para vocês terem uma ideia também. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? Nós temos dois programas, o programa de pré-incubação e o programa de incubação. A pré-incubação, ela é um programa de 6 meses, né? Quem decide se a proposta vai para incubação ou pré-incubação, vocês podem até colocar ali na proposta o que vocês preferem, mas é a banca de avaliação, no momento de avaliação, que vai ver pelo estágio de desenvolvimento da proposta, se ela deve ir para pré-incubação ou para incubação, tá? Esse ponto também é importante. A pré-incubação, então, ela é um programa de 6 meses, que geralmente a gente roda aqui nesse primeiro semestre, né? Coincide, tá? Os 6 meses ali de pré-incubação com quem está entrando no primeiro semestre da incubação. E aí nós temos o apoio de diversos parceiros, mas principalmente do Sebrae, para trazer capacitação, né, a esses novos projetos que estão sendo empreendidos aqui na Incamp, com oficinas sobre modelo de negócios, sobre como fazer um pitch, sobre como desenvolver um produto mínimo viável. Então, são um conteúdo assim, de nivelamento, né, para trazer esse processo para a empresa, um conteúdo de validação também. Então, a pré-incubação ela é bastante importante para esse processo de validação. Então, quem que vai provavelmente cair nesse processo de pré-incubação? Projetos e ideias que ainda não tenham uma empresa formalmente criada, né? Não tem um CNPJ. Por isso, a pré-incubação ela pode ser feita na pessoa física, no CPF da pessoa, tá? E por que isso? Porque a pré-incubação ela serve exatamente para isso. Olha, eu tenho um projeto, eu ainda não sei se vale a pena criar uma empresa em cima disso, então vamos validar, vamos entender, vamos formatar melhor esse modelo de negócios
e aí sim, depois vocês podem decidir sobre seguir para a incubação ou não, tá certo? E a incubação já é um programa de até 3 anos, então percorre esses 6 semestres, e a cada semestre a equipe da incubadora e os parceiros vão apoiando no desenvolvimento desse negócio e no desenvolvimento tecnológico também do produto, processo ou serviço que vocês estejam desenvolvendo. Então, por meio das reuniões de acompanhamento com as nossas equipes, por meio de mentorias coletivas, consultorias com parceiros, por meio de oficinas, palestras. Então, são diversas atividades ao longo dos 6 semestres que nós oferecemos para esse desenvolvimento técnico e de negócios. A gente se norteia por 5 eixos principais para apoiar o desenvolvimento dessas empresas, que estão nesse eixo aí inferior aí do slide, né? Então, o eixo de empreendedor, desenvolver esse perfil empreendedor, né, através dessas capacitações. O eixo de tecnologia, que diz respeito principalmente ao desenvolvimento do produto, do processo que vocês estejam desenvolvendo. E aí, nesse sentido, a Inova apoia a fazer conexões com a própria universidade, para que vocês façam convênio de pesquisa com professores, para ajudar nesse desenvolvimento, façam convênio de pesquisa com laboratórios, né, aqui da Unicamp, tudo isso para evoluir nesse desenvolvimento tecnológico. O outro eixo é o eixo de capital, ou seja, de busca de recursos. Então, a gente orienta sobre submissão para alguns editais públicos, como FAPESP, FINEP. A gente faz a conexão com investidores, tanto anjo quanto venture capital. Nós temos uma rede de contatos também nesse sentido, para o apoio desse eixo capital. Nós temos também o eixo de mercado, que é entender em que mercado vocês vão atuar com essa tecnologia, e para isso a gente também tem parceiros como Sebrae, Febraec, que vão ajudar a entender, né, esse mercado e fazer essas conexões com potenciais clientes, fornecedores, parceiros, certo? E, por fim, o eixo de gestão, que também vai ser desenvolvido por meio dessas capacitações com os diversos parceiros que nós temos, tá? Isso não acontece assim, empreendedor e tecnologia mais no ano 1, no ano 2 mais capital, não, a gente trabalha os 5 eixos o tempo todo, conforme a demanda da empresa. É legal de frisar que o nosso programa, ele é muito customizado, tá? No sentido de, lógico que a gente tem alguns conteúdos que são oferecidos igualmente a todos os incubados, mas por ter reuniões individuais de acompanhamento, nós sabemos a demanda específica de cada um e como que a gente pode atender essas demandas específicas por meio dos nossos contatos, das nossas capacitações, tá certo? Então, aqui um pouco sobre os programas. Aqui as nossas empresas incubadas no momento, tá? Então, nós temos empresas de diversas áreas. Então, eu falei que a nossa incubadora é uma incubadora de base tecnológica. De algum setor específico? Não. Nós atendemos empresas de todos os setores e não só também a alunos ou ex-alunos da Unicamp. A nossa incubadora é aberta a qualquer pessoa que queira empreender, tá? Em qualquer setor. Então, nós temos a Sintase, por exemplo, na área de análises químicas. Nós temos a Dipstrata na área de tecnologias para análise de petróleo e gás. Temos a AutoCoach com equipamentos para deposição de filmes finos. Pessoal da Kalamazoo desenvolvendo extrato de lúpulo para a indústria cervejeira, alimentícia. Logística com a carga 24 horas. Pessoal da Homebook com soluções de internet das coisas e soluções robotizadas para portarias de condomínios, especiarias da Amazônia também na área de extratos naturais para a indústria cosmética, alimentícia, farmacêutica, tá? Então, as áreas são as mais variadas aqui. Bom, comentei sobre nossos parceiros, né? Então, isso é bastante importante de frisar, que sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, nós temos aí como parceiros já há 5 anos o pessoal da Febraec, que é a Federação Brasileira de Empresas de Consultoria e Treinamento.
É uma federação que tem mais de 8.000 consultores pelo Brasil, em diversas áreas. E aqui na região de Campinas, São Paulo, nós temos consultores altamente capacitados na área de gestão de pessoas, gestão de empresas, marketing e vendas, negociação. Então, são diversas áreas que nós trazemos esses consultores para dar palestras para vocês e também, em alguns casos, fazer uma consultoria ou uma mentoria em alguma demanda específica que vocês tenham, tá? O pessoal da Febraec é altamente capacitado e grandes parceiros nossos. O Sebrae também parceiro de longa data aqui da Encamp. O Sebrae apoia com as oficinas de modelo de negócios, pitch, o produto mínimo viável que eu comentei, validação. Eles trazem também a consultoria, né, dos consultores Sebrae na área jurídica, de marketing, de vendas, financeira, com a rede de mentores que eles possuem, rede de contatos, né, de fornecedores do Sebrae, né, toda essa rede aí de pequenas e médias empresas, que em alguns casos podem ser fornecedores da empresa de vocês, potenciais clientes. Então, o Sebrae traz todo esse conhecimento e essa rede de contatos também para a nossa incubadora. Na área internacional, a Unicamp, ela é membro da rede Emprendia, que é uma rede ibero-americana de universidades de países como Portugal, Espanha, Argentina, Colômbia, México, Chile, Argentina, já falei, Peru e Brasil, tá? São 28 universidades desses países que fazem parte dessa rede, e junto com essas universidades, seus parques e suas incubadoras também. Então, a Rede Empreende, ela apoia esse empreendedorismo acadêmico, com o apoio do Banco Santander, por meio de alguns programas. Até o ano passado, nós tivemos um programa chamado Lending, que financiava a ida de empresas participantes de parques e incubadoras para outros parques e incubadoras para conexão de mercado, para prospecção de novos negócios. Então, a gente apoia também essa parte de internacionalização das nossas empresas por meio dessa rede. E temos outros parceiros também da Unicamp, da Inova, como a Universidade da Flórida, universidades na África do Sul, México, como já comentei, que também podem apoiar aí iniciativas de internacionalização das empresas. E nós temos também parceria com a IBM, a Siemens e a Amazon, no sentido de utilização de alguns softwares, pelo tempo que vocês estiverem aqui na incubadora, espaço em nuvem também, da Amazon e da IBM, então são algumas parcerias mais técnicas aí também. E vale ressaltar que a nossa incubadora aqui foi certificada pela Amprotec, no selo CERN, e isso confere toda uma metodologia à nossa incubadora de acompanhamento e qualificação, né, do nosso serviço aqui. Bom, e como eu comentei, nós fazemos essa conexão com investidores, né? Então, a gente tem aí também uma rede que vem crescendo cada vez mais de aceleradoras, investidores anjos, venture capital também, que tem sempre bastante interesse em saber o que a nossa incubadora, né, o que as empresas da incubadora estão desenvolvendo, e quem sabe, né, ter algum tipo de investimento por meio desses investidores, né? Então, a Baita Aceleradora é nossa parceira já de longa data. Nós temos parceria também com a Berkeley Skydeck, que é a aceleradora da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Todo ano eles lançam uma chamada para selecionar propostas para a aceleradora deles, e nós, enquanto parceiros, podemos indicar 2 empresas para participar do programa deles por meio de um fast track, né? Então, a gente já coloca de cara essas 2 empresas para uma entrevista ali com o pessoal da Berkeley Skydeck, né? Somos parceiros também da UniAngels, que é o grupo de investidores anjos aqui da Unicamp, BR Angels também, pessoal da Anjos do Brasil também parceiro, participa aqui de diversas iniciativas nossas, o Venture Hub, que é um apoio aqui mais local,
A Valitec, pessoal lá de São Paulo, também tem alguns fundos que apoiam. A IVP, que é a Inova Venture Participações, criada, inclusive, né, aqui também no âmbito da Unicamp, com participação também da Inova. Somos parceiros também da Fundepar, então são diversos parceiros nessas áreas que, em algum momento do ano, nos buscam para saber o que as incubadas estão desenvolvendo. E todo final de ano, a gente promove o encontro com investidores, em que as incubadas têm a oportunidade de fazer um pitch para esses parceiros que nós chamamos aqui. Então, é um evento de conexão aí bastante importante também, promovido pela incubadora da Unicamp. Eu convido a todos também a conferir o relatório do Parque Científico e Tecnológico, que nós lançamos agora, faz 2 semanas, com os dados, né, os indicadores aí de 2021 do nosso parque e da incubadora, com as empresas que estão aqui instaladas, o que elas estão desenvolvendo. Né? Hoje nós temos 41 empresas no parque, que tem mais de 720 pessoas trabalhando. 74% dessas pessoas estão em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, estar nesse ecossistema é realmente fazer parte de um ecossistema muito qualificado, tanto em termos das empresas que estão aqui, que podem ser parceiras de vocês, quanto do próprio ecossistema da Unicamp, né, de poder fazer parceria, de poder contratar estagiários, né, pessoas altamente qualificadas. Então, quem tiver interesse e curiosidade, convido a olhar o nosso relatório que está no site da Inova. E agora eu vou falar aqui um pouquinho mais especificamente sobre o edital, tá? Então, eu expliquei aqui um pouco sobre o programa, como funciona. Se tiverem perguntas a respeito do programa, já deixem ali, né, no Q&A, que a gente já abre para as perguntas, tá certo? Nós colocamos aí um QR Code para quem quiser apontar a câmera aí, já dá para ter o acesso direto ao nosso edital. Nós estamos fazendo alguns ajustes em alguns arquivos do edital que logo, logo já vão estar disponíveis ali também para vocês no site da Encamp, tá? São só ajustes de formatação aí, simples, mas que já vão estar atualizados para vocês. Bom, o que é importante aqui de frisar com relação ao edital, né? O nosso edital, ele tem geralmente 2 chamadas por ano. Então, para essa chamada que nós temos aberta agora, né, nós temos propostas que podem ser enviadas até o dia 12 de abril, tá certo? Que vão ser avaliadas numa banca no dia 24 de abril, tá? Então, nós temos que receber essas propostas 15 dias antes, pelo menos, né? Até 15 dias antes, para poder fazer a parte formal aí de avaliação e tudo mais. Com essa banca no dia 24 de abril. Tá? E agora eu vou passar um pouco sobre cada um dos itens aqui no edital com vocês. Bom, o primeiro item que vocês vão ver lá no edital é sobre os programas, tá? Então, já comentei com vocês que nós temos 2 programas, o de pré-incubação, dura até 6 meses, geralmente para projetos embrionários, então não necessariamente precisa ter já a empresa formada, né? E o objetivo é esse mais de avaliação técnica e validação de mercado, tá certo? Importante frisar que, mesmo né, quem tiver aí com estágio um pouquinho mais desenvolvido e tal, para submeter a proposta, vocês ainda não precisam ter o CNPJ criado, seja para pré-incubação ou para incubação. Ao submeter a proposta, pode ser no CPF, tá? E vocês vão ver lá que no link lá para o edital tem o formulário de proposta para pessoa física e pessoa jurídica, tá? Por que isso? Porque se for para pré-incubação, ok, a gente pode fazer o convênio na própria pessoa física. Agora, se for avaliado para incubação e vocês submeteram na pessoa física, a gente dá até 60 dias para que vocês criem o CNPJ e aí sim a gente tramite todo o processo aqui em cima do CNPJ,
tá? Então, esse é um primeiro item aí importante. Bom, e a questão da incubação, como comentei, até 3 anos de programa, né, 36 meses. Aí para um estágio, né, de já tem aí uma empresa formada ou já está quase no jeito aí para formar, então já validei, já estou começando a desenvolver, né, o meu negócio. O que eu quero é melhorar esse desenvolvimento e trazer algumas capacitações aí para a empresa, né? Então, o objetivo principal aí do desenvolvimento tecnológico, crescimento dessa empresa. O outro item do edital é sobre as modalidades. Então, tanto a pré-incubação quanto a incubação, elas podem ser residentes ou não residentes. O que significa isso? Residente, vocês podem ter uma sala e ocupar uma sala aqui em alguns dos nossos prédios, eu vou mostrar em quais, né? Pode ser uma sala individual, só para a sua empresa, ou pode ser num espaço compartilhado, que aí você compartilha isso com outras empresas também, tá? Ou você pode falar, não, por enquanto vou tocar meu projeto de casa, não, já tenho um escritório, então você pode participar do programa como não residente, tá certo? E isso traz algumas diferenças de valores, tá? Então, e aí, né, depois eu convido vocês a olhar direitinho depois com calma, né, isso no nosso edital, tá lá disponível, né, mas os nossos valores vão desde R$ 175 aí por mês para pré-incubação não residente, né, a pré-incubação, a gente, se for residente, a gente só fornece um assento na sala compartilhada, tá? E na incubação, também pode ser não residente, e se for residente, aí pode ser tanto sala compartilhada, com até 3 assentos, ou uma sala exclusiva, tá? E aí os valores mudam conforme essa tabela aqui. Eu não estou vendo se está na continuidade aqui, mas tem uma outra modalidade que é a de laboratório, tá? Então, nós temos algumas salas disponíveis para você montar o seu laboratório, que não é uma sala de escritório, e aí esses valores partem de R$ 1.000 no primeiro ano, R$ 1.100 no segundo, até R$ 1.200 no terceiro ano. Vocês veem que o valor ali, ele vai aumentando, e tem também um reajuste anual aí, conforme índice de inflação, tá bom? Então, esses são os valores. Esse valor, ele diz respeito tanto ao espaço quanto ao programa. Ah, eu pago isso pela sala e depois mais alguma coisa pelo programa? Não, esse é o valor total, tá? Para quem quiser o espaço, é isso e mais todo o acompanhamento, todos esses serviços que eu mencionei aqui que a gente oferece, tá? Um serviço importante também que a gente oferece, que eu comentei, é a questão da parceria, né? Ah, mas eu quero desenvolver uma parceria junto com o laboratório da Faculdade de Engenharia de Alimentos, porque preciso usar um equipamento de lá, tem um professor que eu conheço que tem um conhecimento importante, a Inova ajuda a fazer esse convênio de pesquisa, né? Bom, e aí a partir dessa pesquisa surgiu uma potencial patente. A Inova faz análise, né, de potencial de patenteabilidade dessa tecnologia, se for patenteável, faz toda a gestão do depósito e tudo mais, tá? O que a Inova não faz? Se você, sem a colaboração da Unicamp, desenvolver a sua patente, aí nós não prestamos esse serviço de redação e gestão da sua patente, tá? Mas a gente dá alguma orientação sobre os caminhos no INPI sobre isso, mas a gente não faz a redação nem o depósito da patente. Também oferecemos orientação sobre o registro de marca também da empresa. Bom, o outro item do edital é sobre a proposta que vocês vão ter que submeter, tá certo? Então, o limite de páginas aí, né, que vocês vão poder escrever é de até 20 páginas, certo? Eu vou percorrer aqui os itens da nossa proposta. Vocês podem enviar ou trazer aqui até a Inova, ou mandar pelo correio, ou mandar via e-mail, importante, o e-mail que está aí, incamp@inova.unicamp.br, tá? E colocar no assunto desse e-mail
proposta para ingresso na incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, Unicamp, tá bom? Para que a gente possa identificar. Bom, além do envio da proposta, vocês têm que mandar também um comprovante de pagamento da taxa de inscrição, tá certo? Num arquivo único aí anexo a esse e-mail. Bom, a inscrição ela tem um custo de R$ 350, tanto faz pessoa física ou pessoa jurídica, tá certo? E a única observação que tem é pessoas que participaram do Desafio Unicamp, que é uma competição de modelo de negócios que nós oferecemos, que fizeram a nossa disciplina de empreendedorismo, a M037, né? Elas podem ser isentas dessa taxa de inscrição, tá certo? Então, tem só essas duas exceções aí, né? Bom, e aqui comentando sobre a proposta, né, que vocês vão ter que formular. Então, o anexo 1 é referente à pessoa física, né, e o anexo 2 referente já à pessoa jurídica, se você já tiver a empresa constituída. Em termos de conteúdo, é o mesmo, tá? Mas a gente faz essa distinção aí, né, para ter essa separação. Então, primeiro, uma identificação básica aí, né, do proponente, seja empresa, seja pessoa física, tá? Depois, uma descrição do empreendimento a ser desenvolvido, né? Então, vocês já podem assinalar ali, se vocês querem, residente ou não residente, tá certo? E se tiver indisponibilidade, né, de espaço, de repente, se tem interesse mesmo assim em ser não residente, tá? E depois descrever ali um resumo do projeto, né? Então, o que vocês querem desenvolver tecnologicamente aqui na nossa incubadora, tá? Então, qual que é o projeto a ser desenvolvido aqui? O terceiro item diz respeito à equipe, né? Então, é importante descrever a equipe que faz parte do projeto, tanto a formação das pessoas, quanto a experiência, né? Seja acadêmica, seja empresarial, né? Seja de mercado. As competências técnicas ali necessárias, né, para o projeto, certo? Se você não tem todas as competências, quais você busca também, né, e quer trazer para a sua empresa, tá? E a gente sabe que tem, né, algumas pessoas aqui participantes, tal, que são ligadas, né, à universidade, então é importante colocar na proposta se no seu projeto tem a previsão, a participação de algum docente na proposta, tá? Ou na empresa, né? E qual vai ser o papel e a participação desse docente, tá? E mais do que isso, se pretende que ele faça parte ali formalmente da empresa, tá certo? Então, isso é importante porque hoje a incubadora, né? Hoje a Unicamp, desculpa, por meio da política de inovação da universidade e do marco legal, né, de ciência e tecnologia, é possível que docentes da universidade, funcionários, façam parte de empresas oriundas, né, da universidade, mas com uma participação acionária, né, de sócio, e não como um sócio administrador. Então, deixar isso bem claro é importante para viabilizar a proposta, tá? Porque depois, né, de aprovada, essa proposta vai para análise da Procuradoria-Geral da área jurídica da universidade. E se tiver algum impedimento legal nesse sentido, né, de, olha, tem um professor envolvido e ele é o gestor, o administrador da empresa, isso hoje, pela nossa lei, é inviável, tá? Então, é importante, desde o início, a gente saber para poder orientar e viabilizar, né, essa participação aí da forma que ela for possível, certo? O quarto item é sobre os aspectos tecnológicos, né, e de produto. Então, descrever, né, vocês já descreveram ali qual que é o empreendimento de maneira geral sobre o projeto, mas colocar ali, né, descrever mais especificamente quais são os produtos e serviços propostos, qual que é a inovação tecnológica que está sendo proposta, né, em que estágio de desenvolvimento que está esse produto,
colocar também a viabilidade técnica e econômica desse produto ou serviço também. Informações de mercado, bastante importante, a gente tem que entender que vocês, pelo menos, tenham uma ideia ali, né, de que mercado que vocês querem atuar, né? Então, colocar em que mercado que vocês pretendem atuar, quais as vantagens competitivas que vocês veem com esse novo produto que vocês estão desenvolvendo, sobre potenciais clientes, né? A indústria química, a indústria farmacêutica, né? São outras startups, enfim, tem que descrever um pouco sobre isso, né? E se já tiver aí, né, uma previsão de receita e despesas, questões financeiras um pouquinho mais elaboradas, também é desejável que vocês coloquem, tá? Se a empresa não estiver nesse estágio ainda, justifica, né? Coloca em que estágio que está, né? E a gente, qualquer coisa, tira a dúvida também na hora da banca. Questões de gestão, então, essa equipe que vocês estão prevendo, o que cada um vai fazer dentro da empresa, né? Fulano é pesquisador, o outro vai atuar na área comercial, o outro é mais na parte de marketing, né? Enfim, tentar colocar ali, né, a distribuição das atribuições que vocês estão pensando para esses membros da equipe, tá certo? Recursos financeiros, se vocês têm recurso próprio, recurso público, tem o PIP/FAPESP, tem o Catalisa, já tive recurso FINEP, Embrap, recebi aporte de investidor anjo, enfim, a gente quer entender como é que está esse planejamento financeiro para o desenvolvimento do projeto. E se possui algum impacto socioambiental, né, que possa vir a ser gerado aí pela empresa, tá? E por fim, né, como vocês tiveram interesse, conhecimento, né, sobre a incubadora, e qual o principal interesse, a razão de querer estar aqui na nossa incubadora e fazer parte desse ecossistema, tá certo? Importante colocar data e assinatura também. Então, eu percorri aqui, né? Pessoa jurídica, isso. Bom, recebidas as propostas, como eu falei, né? Aí tem uma pré-avaliação ali, e depois a banca de avaliação, tá? E aí essa banca vai olhar esses seguintes critérios aí. Qual que é a qualificação da equipe proponente, né? Então, quem está fazendo parte desse projeto, dessa empresa, qual é a qualificação, tanto técnica quanto de mercado, em termos de perfil empreendedor, né? Qual é a qualidade da proposta? Então, vocês vão poder fazer um pitch, né, no dia da apresentação ali da banca. Mas a gente vai olhar tanto a proposta escrita quanto a proposta falada ali, né, a apresentação que vocês vão fazer. E ver qual que é a qualidade, né, dessa proposta em termos de coerência, clareza, né, dos objetivos, para que a gente possa, né, entender o melhor possível aí o que vocês estão propondo. Outro critério de potencial de mercado dessa tecnologia, então bastante importante, se não é uma tecnologia só de mercado nacional, coloquem também a possibilidade de mercado internacional, né? Então, dar essa abrangência é bastante importante também. Questão do aspecto financeiro, né? Então, vamos ver se vocês têm fôlego e se não têm, o que estão buscando para ter, né, o fôlego financeiro para esse desenvolvimento. A questão do impacto socioambiental, que eu já comentei, a disponibilidade de se dedicar ao negócio. Então, a gente sabe que nessa fase inicial, muitos empreendedores, né, têm seu emprego, estão tocando outras coisas, têm outros projetos, né? Então, a gente não espera que a equipe tenha 100% de dedicação o tempo todo, mas pelo menos uma pessoa ali tem que estar, né, bastante focada no programa. A gente tem, né, uma obrigação aí de participação mínima nas nossas atividades, tá certo? Ao longo do ano aí, né, durante o nosso programa, tá? Porque senão não justifica estar na incubadora, tá? Para ter só o selo Unicamp e não participar das atividades não é, né, o nosso objetivo de apoiá-los, e a gente entende que também não é só o benefício que vocês querem. Então, a gente quer entender
né, sobre as pessoas que fazem parte, qual é a disponibilidade que elas têm para se dedicar ao negócio e ao programa de incubação. E qual que é a aderência, né, da proposta aos serviços que nós oferecemos, a tudo isso aqui que eu comentei, né? E, fundamentalmente, se é, de fato, uma proposta de uma empresa de base tecnológica. Bom, uma vez aprovada a proposta, logo depois da aprovação, a gente comunica via site, via e-mail, né? E a gente chama as empresas para uma reunião, que a gente chama reunião de manifestação de interesse, em que a gente vai tirar algumas dúvidas, se ainda restar, explicar novamente a questão da minuta, do contrato, e a empresa dando ok, a gente segue para montar o processo e tramitar isso internamente aqui na universidade, tá certo? Para isso é preciso que vocês encaminhem alguns documentos. Esses documentos é para o caso da pessoa jurídica, tá? No caso da pessoa física, e aí isso só vale para pré-incubação, a gente pode fazer tendo simplesmente RG e CPF do responsável pelo projeto, tá? No caso da pessoa jurídica, a gente precisa dessa documentação, dessas certidões, tá tudo lá no edital, né? E como eu comentei também, submeti na pessoa física e agora fui aprovado para incubação. Tem até 60 dias para criar a empresa, criar o CNPJ, providenciar essa documentação e nos encaminhar para que a gente possa tramitar o processo, tá certo? Por que a gente faz essa reunião de manifestação de interesse? Para tirar mais alguma dúvida e confirmar de fato, olha, você foi aprovado, quer seguir, quer seguir. Se aprovou, quer seguir, a gente começar todo esse trâmite. Lá na frente, tramitou tudo, está na hora de assinar. Ai, olha, eu não vou mais assinar. Eu não tenho mais tempo, arranjei emprego, minha equipe desistiu, enfim, pela razão que for, essa desistência depois do processo tramitado, ela implica numa multa, tá? Que também está lá no nosso edital. Eu não vou lembrar agora de cabeça o valor, mas essa multa é por esse tempo, né? E esse trabalho de andamento desse processo internamente na universidade pela desistência do processo. Então, por isso que a gente faz essa reunião, para tirar todas as dúvidas e ter certeza aí de seguir no programa, tá certo? Bom, aí tem a questão de recursos, né? Se tiver alguma questão aí, né? Tem até 2 dias para ter a apresentação aí de recursos. Bom, lá no nosso site, então, vocês vão achar o edital, o link para o edital, o link para o anexo 1 e 2, que são os formulários de proposta, e depois já está disponível para todo mundo todas as minutas de contrato da pré-incubação não residente, residente. Então, para cada uma dessas modalidades, tem uma minuta específica, tá? Então, eu oriento fortemente que antes de submeter, vocês olhem a minuta, ela é pública, tá? Ela já é pré-aprovada, não é negociável. Então, se falar, essa cláusula aqui não concordo, posso mudar? Não, tá? O contrato é o que está lá, né? Então, se de fato tem alguma questão, né, que não está de acordo e tal, isso tem que ser olhado antes, né, preferencialmente, ou no momento se aprovado, dessa reunião de manifestação de interesse, para que já, né, esteja de acordo aí sobre seguir ou não, tá bom? Então, lá tem todas as obrigações e direitos de ambas as partes, os serviços que a gente oferece, em relação a toda a parte de valores, quando vence, né, os boletos. Importante frisar também que quem faz a gestão administrativa desses contratos, administrativa e financeira, é a FUNCAMP, que é a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Então, a Inova, né, a equipe aqui da Inova gerencia a incubadora, tá? Mas quem vai fazer a parte de emissão de boletos para as empresas é a FUNCAMP. A cobrança é feita pela FUNCAMP. A gente acompanha, a gente também tem esse controle, mas essa emissão é via FUNCAMP, tá certo? Bom, e uma cláusula importante da gente frisar é uma cláusula que só está na minuta de contrato de incubação, tá certo?
Por que não está na pré-incubação? Porque a pré-incubação ainda é pessoa física, não tem nem empresa criada. Então, na incubação, nós temos a cláusula de compensação, tá? O que prevê essa cláusula, né? Ela prevê que, a título de compensação da contribuição institucional que a Unicamp, a Inove e a Encamp deram para essa empresa, para alavancar esse projeto, a empresa deverá pagar o percentual de 1% sobre o valor do faturamento líquido mensal da empresa no primeiro ano, após ela ter se graduado, 1,5% no segundo ano, após ela ter graduado, e 2% no terceiro ano, após a graduação, tá certo? Então, a Unicamp não tem participação acionária sobre a empresa, nós não colocamos recursos da universidade, né, na empresa, e esse royalty, aqui essa compensação, ela não é referente à tecnologia, ela é referente a esse apoio institucional, essa contribuição que foi dada à empresa e que tem essa compensação depois a ser feita, tá bom? Isso também é feito via Funcamp, né? Então, também é emitido boleto, né? E bastante importante é que a empresa tem que enviar um relatório, tá? Emitido pelo contador da empresa, com o faturamento para que a Funcamp faça o cálculo e a cobrança desse valor, tá certo? O que tem alguma negociação é, posso te mandar a cada 3 meses, posso mandar a cada 6 meses, caso a caso a gente faz essa análise, tá? Em vez de mensal, mas isso é uma avaliação aí posterior, caso a caso. Bom, em termos de espaço, tá? Então, esse prédio que vocês estão vendo aí no e-mail é o prédio da incubadora, ou a foto aí à direita é do espaço compartilhado, que fica lá no prédio da incubadora. Aqui cabem 4 empresas, com até 3 lugares cada uma. Bem em frente a essa sala, a gente tem essa sala da mesa vermelha ali embaixo, que foi patrocinada pela Rede Empreende. É uma sala de reunião para as empresas lá da Encamp, tá? E ao final do corredor também nós temos um auditório com capacidade para 65 pessoas, tá? É onde a gente pode fazer eventos e tudo mais. E aqui é uma foto aí de um exemplo de uma sala no prédio da incubadora. As salas têm, em média, 25, 30 metros quadrados, tá? Com algum mobiliário. Vocês podem trazer, né, o que vocês quiserem de mobiliário também, e nós temos algumas coisas. Outros espaços disponíveis, deixa eu ver aqui, certo. Eu comentei que tem alguma sala laboratorial, tá? Então, no prédio do LIB, nós temos algumas incubadas que necessitam de sala de laboratório e estão instaladas lá. Essas salas dependem de estarem disponíveis no momento de aprovação da proposta, tá? Por quê? Porque essas salas são disponíveis para os outros editais que a gente tem também. Então, pode ser que a gente não tenha disponível ali para o momento. E só não faltou aqui num outro slide. Sim. Aqui no prédio do núcleo, nós temos também um espaço compartilhado aí, conforme a foto da direita também. Ali já tem algumas empresas e cabem mais algumas, certo? Então, isso era o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Aqui fica o nosso contato. A gente pede que dúvidas sejam enviadas para esse e-mail da Encamp, @inova.unicamp.br, porque aí eu e a equipe nós recebemos, né, e a gente vê quem que pode responder e atender as dúvidas de vocês, tá certo? Então, estou vendo aqui que já tem algumas perguntas. Eu vou parar aqui de compartilhar e já vou pedir para a Luciana me ajudar aí com as perguntas do pessoal. Não estou te ouvindo, Lu. Não. Deve ser algum mau contato, tá falhando um pouquinho. Pode ser. Eu tirei. Agora sim. Não me ouvindo? Vou tirar. Pronto. Obrigada, Mariana. Aqui, então, a gente teve algumas perguntas até antes da sua apresentação, então, às vezes, vai ficar meio repetido, né?
porque ao longo da apresentação você já foi respondendo, mas vamos passar por elas para não deixar passar. A Viviane perguntou de incubada para incubada, como que é esse processo? Tá. Se você foi aprovado na pré-incubação e ao longo do processo ali da pré-incubação, o processo caminhou legal, validou seu negócio, né, conseguiu fazer algum desenvolvimento e tal. Então, de ambas as partes, né, tanto da parte da incubadora quanto do empreendedor, se tem um entendimento de que vale a pena seguir para a incubação, esse processo ele é automático, tá? Vocês não têm que submeter novamente a proposta para a nossa banca, né? O projeto já está automaticamente aprovado para a incubação, mas tem que ter esse entendimento mútuo aí de que o negócio vale a pena para seguir para incubação, tá certo? E aí a gente faz esse trâmite interno. Tem um trâmite, né? A gente tem que mudar a minuta, né, do contrato de pré para incubação, mas não tem que passar pela banca de seleção novamente. Obrigada, vou dar como respondida. A Jéssica perguntou aqui, ela mandou boa tarde, ela tem uma empresa que chama Giragente, trabalha com serviço de desenvolvimento pessoal a partir de conhecimentos tradicionais de yoga, meditação e Ayurveda. Ela queria confirmar se a empresa se adequa aos critérios da Encamp e se poderia repetir os critérios também. Tá. Olha, Jéssica, até onde eu entendo, não é o foco da nossa incubadora, tá? A nossa incubadora, ela promove principalmente empresas que estejam fazendo um desenvolvimento científico e tecnológico de um novo produto. Então, eu entendo que o seu tem um apoio aí, né? Mais pessoal e de consultoria, tá? Então, não tem um desenvolvimento de um novo produto, processo ou serviço ao longo do programa de incubação que justifique estar aqui no nosso programa, tá? Existem, talvez, incubadoras que apoiem esse tipo de projeto? Acredito que sim, mas não é o foco principal aqui do nosso programa, tá certo? Perfeito. A Fernanda Santos, ela perguntou o que precisa enviar para a proposta de pré-incubação, então acho que a documentação, né, que a gente já apresentou também. Então, para a proposta, vocês podem até falar, gostaria de estar na pré-incubação, mas é a banca que vai bater o martelo sobre isso. Então, a submissão da proposta é a mesma o formulário, seja para pré ou seja para incubação. A diferença é, não tenho empresa formada, vou submeter na pessoa física. Vai no anexo 1, pessoa física. Já tenho CNPJ, submeta no anexo 2, pessoa jurídica. Tá? Então, essa que é a diferença aí na hora de submissão. Depois de aprovado, aí sim que a gente vai avaliar. Ainda estou pessoa física, foi na pré-incubação, aí você só manda documentos pessoais, tá bom? Boa. O Edgar perguntou se a gente vai mandar o material para download. Na verdade, a gente fez esse material baseado no edital, né, Edgar? Sim, tá Acho que tudo já lá. está publicado. Está publicado, não Sim. tem nada, só as fotos, assim, que a gente mudou, mas basicamente é o que está no edital. O que a gente pode fazer depois, Lu, talvez é mandar por e-mail os links aí novamente para os inscritos, depois a gente pode levantar aqui, né, os inscritos por e-mail e mandar os links aí direitinho para vocês olharem depois. Perfeito. Deixa eu ver aqui a próxima da Andreas. Ela queria deixar mais claro se um projeto de EdTech, né, educação, com foco na formação virtual para alunos do ensino médio técnico e profissional da educação, seria o perfil ou não, para pré-incubação, não tem CNPJ ainda. Sim, sim. Potencialmente, sim. É difícil a gente falar sem ver a proposta, né? Sem analisar, né? Lógico que tem que ter essa análise, né? Mas sendo uma tecnologia aí acoplada, né? Algo que potencialize, né? Essa parte, né? De ensino e tal, pode sim ter aderência à nossa incubadora, sim.
Às vezes é de fato só o foco para uma pré-incubação, sabe? Porque é algo relativamente mais simples, uma plataforma ou um app, que dentro do programa de pré-incubação, ali de 6 meses, desenvolve, valida e cumpriu com o objetivo, né? Mas a banca que avalia isso depois. Perfeito. Acho que eu não fui na ordem, mas eu vou voltar aqui para a primeira, da Ellen. Para pré-incubação de inscrição como pessoa física, o time inteiro pode participar do programa, se for aprovado? Sim, podem participar outras pessoas, sim, tá? E aí você coloca no formulário quem mais é a equipe que vai fazer parte também. Só que o contrato vai ser feito na pessoa física, tá? Mas essas pessoas têm que estar ali na equipe, tem que estar justificado, né? Não vale assim, se meti na pessoa física só eu, e depois aparece, né? Mas tem também essa pessoa que agora vai participar e tal. Então tem que estar previsto ali na proposta quem são as pessoas e por que que vão estar inseridas ali e participando, né, do programa. O Felipe perguntou, pensando nesse novo entendimento por parte das corporações, no qual o investimento social privado tem se tornado cada vez mais central nas estratégias de negócio. Ele gostaria de entender se existe um modelo de negócio que esteja sendo incubado agora, no momento, e que dialogue com esse ecossistema. Por exemplo, tecnologia aplicada à ampliação de impacto através da educação, cultura, terceiro setor. Se tiver, né, um desenvolvimento tecnológico acoplado a isso, faz sentido estar no programa de incubação, sim. Hoje, das nossas propostas, várias delas têm um viés social e uma aplicação social, né? Seja na área de saúde, né? Na de educação, no momento, não temos, na área de saúde, sim, né? Então, tudo é questão de avaliar, né? Mas tendo esse desenvolvimento tecnológico aí acoplado, né? E que traga esse benefício social, está dentro do escopo também. E até Ou um mesmo dos a questão critérios... ambiental, né, também, que a gente já teve propostas nessa área também, né, de questão de reciclagem, né. Até faz parte dos nossos critérios de seleção também, né? A gente colocou lá, Sim. desses impactos. O Marcelo perguntou se há uma orientação sobre o nível de detalhamento lá, acredito que no anexo da proposta, né? Da viabilidade técnica e econômica. Como a maioria das organizações estão em estágio inicial, alguns indicadores econômicos podem ser difíceis de mensurar. Como colocar Sim, isso? sim. Então, aí, o quanto vocês tiverem, vocês colocam. Quem tem isso um pouco mais detalhado, ok, né? E se não tiver, justifica, né? Em que estágio que está, né? Até que ponto que foi e por que não avançou, né? Então, é bem caso a caso, né? E se a gente tiver dúvida, depois a gente avalia isso melhor também no momento da banca, né? Perfeito. Olha, o Gustavo Silva pergunta se o laboratório, o professor da Unicamp, ele for necessário para prestar serviço de consultoria ou uso de laboratório. É possível essa interação? Como ele Sim. indica isso na proposta também? Tá bom. Pode colocar onde for pertinente, ali, para o desenvolvimento do produto, né? Pretendemos ter parceria, né, com o laboratório tal, pode pôr nome de laboratório, nome de professor, né? Então, assim, naquela parte que fala lá, vai ter algum professor envolvido, é o momento de vocês colocarem também isso daí, né? Vai fazer parte da empresa? Sim, não. Vai ser só um consultor? Não, né? Vai participar aí como uma prestação de serviço? Então, o quanto puder detalhar isso, legal. O que que acontece? São coisas distintas. Uma coisa é uma prestação de serviço. Então, potencialmente vou ter que usar o laboratório de química analítica para fazer alguns testes, né? Uma prestação de serviço simples e tal. Então, se vocês já não tiverem um contato, a gente ajuda, né, nessa conexão e tudo mais. Então, uma coisa é prestação de serviço, né? A outra coisa eu só consigo desenvolver o meu projeto se eu fizer a parceria com o laboratório X da FEA, né? E ter o apoio ali do professor tal, do pesquisador tal, trazer mais algum bolsista, para isso vou pedir um projeto PIP, né? Então, aí o negócio é um pouquinho mais elaborado.
E a Inova ajuda nessa conexão e ajuda também a formatar o convênio de pesquisa, tá? Que a sua empresa vai ter que fazer com esse laboratório. Então, além do convênio de incubação, vai ter também esse convênio de pesquisa. Por que que ele é importante? No final do projeto surgiu uma patente. Se não tem esse convênio, de quem que é a patente? Vai dar briga, né? Até provar por A mais B, aí, que é da Unicamp, que é da empresa e tudo mais. Então, por isso que é importante esse convênio de pesquisa. Pode ser que no final do projeto não surja uma patente, tudo bem. Mas se surgir esse projeto, esse contrato, né, esse convênio de pesquisa, ele protege, né, e coloca as regras aí a quem cabe a patente, né, e a Inova dá todo o suporte depois nessa parte de redação, gestão dessa PI. Ótimo. A próxima pergunta, do Fernando. Caso tenhamos submetido um projeto com um CNPJ que comercializa serviços atualmente tem faturamento, mas com serviços diferentes do objeto da proposta que ele quer submeter, né? Em caso de seleção, o que orientariam? Criar um novo CNPJ ou ele pode continuar com esse antigo? Essa é uma boa pergunta, viu, Fernando? A orientação é de criar um novo CNPJ, tá? Porque aí você vai estar, inclusive por conta dessa compensação aí de royalties, né? Porque essa compensação, ela vai recair em cima da empresa que você está incubando, em cima do projeto que você está incubando, né? Se você coloca nesse CNPJ que você tem outros valores, outros faturamentos, é um pouco difícil de mensurar aí o que cabe, né, do projeto, o que cabe do que você já faturava, né? Então, tendo essa possibilidade, é interessante, sim, fazer essa separação, tá? E isso pode ser feito depois, não tem problema. Ótimo. A Jéssica mandou novamente aqui. Qual seria o benefício de ter uma empresa incubada na Encamp? Quero dizer, como que é o processo de acompanhamento, que áreas da empresa são atendidas? Tá, bom, não sei se é a Jéssica que perguntou? Talvez Foi a ela Jéssica. tenha perdido o comecinho ali, né, que eu expliquei sobre o A gente programa, falou. né? Eu vou até compartilhar aqui a tela de novo para mostrar o programa ali. Vamos ver se dá certo aqui. Foi? Voltou para o contato. Tá, Vou. Ixi, espera aí. E será que vai voltar tudo? Tá voltando, né? tá voltando. Tá, vou voltar. Esse daqui é o nosso programa, tá? Então, todo semestre, a cada semestre, nós temos reuniões de acompanhamento individual com cada empresa, tanto da nossa equipe da Encamp, quanto com alguns parceiros juntos. Sebrae, por exemplo, participa dessas reuniões. O que a gente conversa? Como é que está o desenvolvimento da tecnologia? Como é que está a formação da empresa? Que dificuldade que vocês estão tendo? Né? Eu preciso de um sócio. Então, a gente tenta ver aí no que pode ajudar nisso. Estou com dificuldade de prospectar mercado, precisaria conversar com alguém de tal área, enfim, a gente vai conversando, vendo as demandas e vendo no que a gente pode ajudar, né? Tem uma série de oficinas que o Sebrae oferece, principalmente no primeiro semestre. Uma oficina de modelo de negócios, validação de negócios, MVP, como montar um pitch. Ao final desse semestre, a gente sempre faz um dia ali que todas as empresas têm que fazer seu pitch, a gente chama as outras para assistirem, comentarem, né? Então, tem bastante essa troca. Além das reuniões individuais, tem essas reuniões coletivas também, que um, né, coloca a sua dificuldade para o outro, né, apresenta o seu negócio, porque em alguns casos vocês podem ser um fornecedor do outro, né, um cliente do outro, parceiro também, né, já aconteceu, tá? Nós oferecemos todo semestre também palestras, né, por meio do Sebrae e por meio da Febraec, que também são os consultores, parceiros nossos, né? Tem diversos eventos que a Inova e o ecossistema organiza e que a gente oferece e divulga, tá? Então, toda semana vocês vão estar recebendo oportunidade de participação de evento, edital que está sendo lançado, enfim, tem muita coisa que a gente recebe e que a gente compartilha, né? E que a gente sabe que
é uma facilidade, né, do que vocês terem que ficar buscando isso o tempo todo, né? A gente tem uma empresa aqui de logística, carga 24 horas, que no primeiro ou segundo mês, não sei, que eles estavam aqui na incubadora, a Fieng, lá de Minas Gerais, junto com a Fiat Chrysler, lançou um desafio nessa área de logística, né? E nós compartilhamos com ele não tinha tido conhecimento, submeteu, foi a primeira empresa selecionada, participou do programa, né? Desenvolveu ali uma prova de conceito com essa empresa. Então, esse foi um grande diferencial aí para a empresa dele, tá? Fora toda a rede de contatos que a gente tem aqui e compartilha com as empresas, né? E os temas são principalmente nesses 5 que estão aí no eixo: empreendedor, tecnologia, busca de recursos, capital, né? Mercado e gestão. Obrigada, Mari. A Viviane perguntou se algum componente da equipe não pode entrar por estar recebendo bolsa de doutorado. Após a bolsa acabar e ele já ter a aprovação para incubação, para pré-incubação, essa pessoa pode entrar na equipe? Da nossa parte, não tem problema ele ter bolsa. Ele tem que ver, na verdade, com quem dá a bolsa para eles, ele pode participar de outras atividades. Então, a FAPESP, por exemplo, exige 40 horas, né? Se a FAPESP vai estar sabendo ou não, enfim, o quanto você vai conseguir se dedicar, né? É isso que importa para nós. A questão da formalidade, já está com bolsa e tal. Agora, sim, eu tenho uma bolsa, eu tenho dedicação de 40 horas a ela e sou eu que vou tocar o projeto. A minha pergunta vai ser o quanto você vai conseguir se dedicar a esse projeto, tá? Então, a questão é mais de dedicação, né? Não é porque tem a bolsa, recurso financeiro, que não pode participar, né? Então, é uma questão aí mais interna, né? Agora, não sou o único membro da equipe, tem outros, né? Essa pessoa, ela vai participar nisso, então tudo isso pode estar descrito ali na proposta. Ótimo. E a Jéssica também perguntou se esse acompanhamento é presencial ou online, né? Tem atividades. Nós estávamos 2 anos online, estamos retomando agora presencial. Algumas coisas ainda permanecem online, as palestras coletivas e tal ainda estão sendo online. Os acompanhamentos provavelmente vão retomar individual, tá? Mas isso vai, né? Agora, se você falar, sou não residente, não fico o tempo todo em Campinas, dá para alguma coisa ser virtual e alguma ser presencial? Dá, tá? Hoje em dia a gente tem essa flexibilidade. A Carmen perguntou se as incubadas não residentes podem usar a sala de reunião e auditório. Sim, tá? Aí, mediante, né, reserva, aviso, sim. A questão do auditório, ela é bem específica, tá? A sala de reunião é mais flexível, o uso tal. Agora, do auditório tem que ser uma demanda, assim, bem específica, né, para o uso do auditório. Mas é possível, sim. O Marcos perguntou ali no chat o que significa a empresa ser graduada, acho que quando a gente estava falando da cláusula, né? Mas é do Certo. programa de incubação. Sim, faltou explicar. Graduada é quando você se forma, vamos dizer assim, no programa. Então, terminou os 3 anos, né, cumprir com as diversas etapas, aí a gente vai avaliando esse desenvolvimento, né, tem toda uma metodologia, um critério e tal. Legal, né, o que estava proposto ali, desenvolvi e tal, estou saindo ali, né, se não com um produto totalmente pronto, mas com um protótipo sendo testado e tudo mais. Aí a gente considera a empresa graduada. Pode acontecer de ser antes dos 3 anos? Pode acontecer, tá? Tudo depende aí do desenvolvimento da empresa também, mas graduar é isso, é ter cumprido aí, né, com o tempo e as etapas e o desenvolvimento aí do projeto. Perfeito. Existe algum tipo de orientação para elaborar os projetos? Imagino que a proposta, né, Jéssica? Se a gente Sim. orienta. Nós não, tá? Esse webinar hoje é para orientar. Então, aquilo que eu comentei ali na submissão de proposta é a orientação que a gente dá, tá? A gente não faz uma pré-avaliação, a gente não marca uma reunião individual de orientação como fala, do preenchimento, né, da proposta.
A Ellen perguntou novamente, caso uma patente surja durante a incubação, a Unicamp tem alguma propriedade sobre a patente, né, sobre esse produto? Só se isso estiver sendo desenvolvido mediante um convênio de pesquisa com a Unicamp. Você fala, não, eu consigo desenvolver isso sozinha, estou desenvolvendo aqui na minha empresa, na minha sala, a propriedade é totalmente da empresa. Tá? A Unicamp não fica com participação. Agora, se isso for fruto do convênio de pesquisa com algum laboratório, algum professor, aí sim tem a participação, e aí isso também é discutido caso a caso, né? Perfeito. Marcos perguntou uma questão de infraestrutura aqui. Nós temos uma empresa constituída e alugamos um escritório virtual para ter o endereço. Entrando na incubação, seria possível transferir o endereço para trocar o aluguel pago atualmente por essa nova mensalidade? Sim, é possível. A Carmen, a equipe pode ser uma equipe? Uma pessoa só? É, não vou falar que não pode, Carmen, porque existe, né? Mas não é o ideal, tá? Então, a gente vai tentar entender aí, né, na proposta, aí na banca, tal, qual que é a capacidade da equipe tocar o projeto, né? Pode ser uma equipe transitório, né? Ah, então estou começando assim e tal, né? Mas tenho a previsão disso, tal. Então, é possível, mas não é o ideal e não é e a gente pretende que isso seja transitório, tá certo? E não, né, permanente aí, porque mais para frente vai ser difícil de tocar o projeto sozinho. Ótimo. O Leonardo pergunta sobre a proteção de inteligência, né, em relação aos parceiros, a nós, investidores, aceleradora. É assinado um NDA ou algo parecido? Olha, nós, enquanto colaboradores e funcionários da Inova, nós assinamos um termo de confidencialidade, tá? Então, sobre tudo que nós trabalhamos, nós temos um termo de confidencialidade que isso tem que ser tratado com sigilo, tá certo? Então, assim, não vai ter um termo de sigilo específico do seu projeto de incubação conosco, tá bom? Agora você fala, mas vou começar a tratar com o investidor. Aí é você, sua empresa, com esse investidor. Vou começar com um parceiro tal, você, sua empresa, com esse investidor, tá? A gente tem alguma orientação aqui sobre isso, né? O pessoal da Inova tem modelos, tudo mais, que a gente pode ajudar um pouquinho nisso, tá? Mas é nesse sentido aí a questão de NDA. Perfeito. A Shirley pergunta, desenvolvimento de aplicativo entraria no edital? Olha, Shirley, tem que ser avaliado, tá? Não vou dizer que não, mas talvez, né, a gente avalie aí como uma pré-incubação, porque, né, algo mais simples, mais rápido, né? Então, tudo depende, né? Não consigo te afirmar, né, categoricamente agora, né? Depende aí da área também, né, do aplicativo e principalmente do diferencial, né? Ah, mais um aplicativo de conexão com prestadores de serviços, né? Mas, enfim, tem, tem que mostrar aí qual que é o diferencial desse aplicativo para a banca entender que vale a pena apostar também e apoiar aí o projeto, né? Gente, estão me ouvindo? A minha internet está um pouco instável. Agora sim, deu uma Sim? falhadinha. Agora sim. Tá bom. Perfeito. Então, da Shirley, ok. O André, ele queria saber mais sobre a questão da participação de docentes. Eles não podem atuar como gestores da empresa, né, mas como sócios, Sim. Podem atuar como consultores nas decisões estratégicas da empresa? Então, mas contanto que ele não esteja formalizado ali na empresa, né? E aí vai ter que ver essa questão aí de consultor, se tiver que fazer um convênio de pesquisa, como é que ele vai entrar? Aí o pessoal de parcerias aqui da Inova é que vai orientar nesse sentido, tá?
Então, essa participação tem que ser bem, né, estudada aí para não sair daquilo que pode ser previsto, né? Se for consultor, é bom que tenha aí um projeto de pesquisa e definir direitinho qual que é a participação dele, né? Quanto tempo que ele vai se dedicar ao projeto, qual que é o conhecimento que ele vai aportar, né? Tudo isso. Perfeito. Então, não pode ser assim, ele é fundamental para a empresa, mas já que ele não pode ser da empresa, ele vai ser consultor. É. Bom, o Pedro perguntou hoje como que estão as salas de laboratório disponíveis. Tem previsão de serem disponibilizadas mais salas de laboratório? Até avisar, Mari, que aquele documento anexo dos espaços disponíveis é ele que a gente vai atualizar hoje ainda, né? Com os espaços, porque teve muita mudança, né, no final do Sim, ano. Liberaram, isso, né, algumas salas, mas a gente vai atualizar lá a sim. planta certinho no anexo. Uhum. Só. Hoje nós temos 2 salas de laboratório disponíveis, tá? 2 salas. Previsão de mais só se alguma empresa sair. O resto está tudo ocupado. Então, assim, isso é muito dinâmico. Não posso te dizer, acho que nenhuma vai sair. Não, pode acontecer de sair. Como pode acontecer da gente receber proposta nos outros editais e essas 2 estarem ocupadas até lá também, tá? Mas eu não deixaria de submeter a proposta por conta disso, tá? Porque aí a gente vê, né, na época como que tá e, enfim, se tem alguma outra alternativa, se fica temporariamente num escritório e depois se vagar algum laboratório, isso é possível, tá? Tem isso também que eu esqueci de falar. Você pode entrar não residente e pode mudar para residente depois. Como você pode ser residente no início e falar, não quero mais a sala, a gente muda para não residente. Pode começar no escritório e depois pode mudar para o laboratório. A gente faz esses aditivos, né? Muda ali os convênios. Lógico que vai ter mudança de valores, né? Mas é possível fazer esses ajustes. Ótimo. A Carmen perguntou, ela falou assim, tem o CNPJ MEI, porém a ideia virando, né, uma realidade, a empresa terá que passar para uma outra categoria. Qual que é a orientação? Submeto nesse CNPJ ou submeto como pessoa física? Pode submeter no CNPJ, não tem problema. Se depois mudar, muda o contrato social, manda para a gente ajusta. E também parecido, né, com essa questão, é possível uma pré-incubação sem CNPJ para contratação de equipe após a aprovação da incubação? Então, aí é impossível você, no CPF, contratar uma equipe, né? Você, enquanto pessoa física, não vai poder constituir empresa, não vai poder pagar salário, né? Então, a pré-incubação e o CPF, essa coisa do CPF, é mais quando ainda está mesmo numa fase de projeto, de ideia, né? Que tem pessoas que estão colaborando, mas nada ainda está formalizado, né? Se tiver, você fala, não, mas eu preciso de funcionário, então você vai ter que criar um CNPJ, aí não tem como, né? Oi, Mari, mas isso depois de ser aprovado, né, na incubação, no caso, a pergunta dela, após a aprovação da incubação? Então, se foi aprovado na incubação e entrou como CPF, você vai ter que criar o CNPJ e mandar o CNPJ para nós. Tem 60 dias para isso. Aí só então que você vai poder contratar a gente. Perfeito. Mas temos 5 perguntas aqui. A Jéssica também perguntou na Deu área uma de travada, educação. Lu. Eita, voltou? Voltou? Empresas na área da educação que oferecem produtos digitais, curso online, por exemplo, eles podem ser considerados desenvolvimento científico e tecnológico pelos critérios da Encamp? Hum, não, acredito que não. A não ser que você fale, é uma plataforma diferenciada, que tem algum tipo de inteligência artificial, um algoritmo por trás que faz isso, e é isso que eu vou desenvolver, porque vai me dar um diferencial no mercado, né? Do contrário, a tecnologia ser o EAD, né? A plataforma em si ali que só conecta, não. Ok.
Ludmila mandou, agradeceu pela apresentação, gostaria de saber como são feitas essas avaliações da empresa após a aprovação do processo de pré-incubação e incubação para a continuidade da empresa. É Uhum. necessário algum tipo de prestação de serviços, contas ou relatório por parte da empresa para a Encamp? Tá. A Encamp, ao final, né, desses programas, a gente solicita um relatório, sim, tem um formatinho aqui, um modelo de relatório que vocês têm que submeter, tá? Mas nós temos uma metodologia de avaliação com base naqueles eixos e que a gente vai, né, preenchendo, completando com perguntas, né, e vendo qual que é a evolução da empresa para fazer essa avaliação, tá? Então, é um documento interno nosso. E acho que essa já foi, só um minuto, estou atualizando aqui. A última questão aqui da Shirley, servidores públicos de fora da Unicamp, eles podem participar ou tem alguma restrição? Olha, a restrição, Shirley, é você, enquanto servidora pública, poder ter uma empresa, tá? Que aí bate naquela questão, né, de não poder, você pode ser sócio, mas você não pode ser administradora da empresa, tá certo? Então, a restrição é o seu contrato como servidor público que você precisa ver aí na sua instituição se isso é permitido, né? A Unicamp, através da política de inovação, instituiu que, né, o servidor público aqui pode, contanto que não seja administrador aí dessa empresa, né? Agora, você tem que checar isso aí na sua instituição, tá bom? Se for como pessoa física, para uma pré-incubação, tranquilo, né? Agora, o quanto depois isso evoluir, aí é uma questão pessoal sua, né, que você tem que checar depois. Bom, obrigada, Mari. Aqui, das questões no question and answer, a gente fechou. Só vou ver no chat um pente fino aqui se ficou alguma. Acho que o Pablo tinha perguntado sobre os setores. Deixa eu ver. Quais setores a gente aceita? A gente abordou, né, essa Qualquer questão. um, como dizem, somos agnósticos. Acho meio estranho falar assim, mas é o que o pessoal utiliza, né? Qualquer setor, tá? O importante é ser de base tecnológica. Como eu comentei, a gente tem gente da área de engenharia de alimentos, tem gente da área de energia, inteligência artificial, robótica, já tivemos gente na área de educação, né? Então, isso acaba mudando também um pouco. Tem na área agrícola, né? Tem época de saúde, tem bastante coisa. Então, tem época que tem mais um setor, tem outro. E teve uma outra do Pablo também sobre o caso dele, né? Temos uma empresa de base tecnológica que precisa de apoio técnico para a Web 3.0. A computação da Unicamp, a computação da A computação Unicamp do Unicamp pode pode nos nos ajudar? ajudar. É. Já estamos no MVP e modelo de negócio pronto. Uhum, tá. Aí precisa entender o que você quer dizer com a computação da Unicamp. Então, por exemplo, na computação da Unicamp, eu sei que tem a empresa júnior deles lá, acho que é a Compec, né? A gente tem, inclusive, algumas empresas incubadas que têm parcerias com as empresas juniores aqui da Unicamp, né? Então, você fala, de repente, sim, a Compec é suficiente aí para o nosso negócio e tal. Sim, eles podem ajudar, tá? As empresas juniores cobram, né, pelo serviço que elas executam, então isso é diretamente com eles, a gente pode fazer a conexão, né? E isso pode ser feito independente de você estar na nossa incubadora, tá? As empresas podem acionar as empresas juniores aqui da Unicamp a qualquer momento, né? Agora, se falar, não, tem que ser um pouco mais, teria que ser com algum professor e tal, né? O pode nos ajudar é relativo. A gente vai fazer essa conexão, buscar quem são as pessoas que teriam, né, o conhecimento para esse negócio, ver se elas têm interesse, né, capacidade, disponibilidade, e aí a gente faz aquilo que eu falei, né? Tem que entender, é uma simples prestação de serviço, é um convênio de pesquisa, e aí a gente ajuda nisso. Agora, eu não posso te dizer, é garantido que você vai ter essa parceria ou esse apoio da Unicamp, tá? Isso não. E a gente não tem uma equipe que ajuda no desenvolvimento, né? Nem de software, nem dessas coisas.
Caíram? Ela tem uma travadinha, né? E eu vou liberar o meu computador para ela ficar aqui, tá? Só um momentinho, Mari. A Viviane perguntou se tem um número fixo de empresas que poderão ser contempladas. Viviane, isso depende muito mais do que espaço físico, mas da capacidade nossa gerencial aí de... Então, tudo depende do número de propostas, tá? Eu não tenho esse número hoje. Depende do número de propostas e do quanto que, com o que a gente já tem hoje, com a que a gente recebeu e o quanto que a gente consegue atender, tá certo? E se a empresa precisa ter endereço de Campinas, não. Tá? Nós já tivemos empresa do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, igual o PIP-FAPESP. A empresa tem que ter residência no estado de São Paulo. Não. A questão é, estando fora, você consegue participar? Esse que é o ponto, né? Mas o endereço não precisa ser em Campinas, não. Nossa, entrou mais 3. Mais 3, a Viviane. Não, agora, spin-offs da Unicamp podem ser incubadas. Sim, André, sim. Esqueci de falar das spin-offs, bem lembrados, tá? Para quem não sabe, o que é spin-off? Spin-off é a empresa criada a partir da tecnologia desenvolvida na Unicamp, a partir de um patente, né? Você tem que fazer o licenciamento dessa tecnologia para criar essa empresa, tá? Então, sim, spin-offs são super bem-vindas, assim como as outras empresas também, né? Mas sim, podem ser incubadas. Só tem que atentar para essa questão. Tem pesquisador, professor envolvido, qual que é a participação, a gente tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Já respondi também a da Viviane. Da Viviane também? Então tá. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora ficou bem baixinho aí seu áudio. Tá. Mas acho que é isso, né? Acho que do pessoal que está aqui, com quantas pessoas temos? 39 pessoas. Né? 39? Mas vamos tirar um print aqui, a Kátia está lembrando. Vamos. Põe a apresentação ou não? Não, porque aí a gente não aparece, né? Sorria, Mari, você assim, está na sala sozinha. Aí, tá vindo comentários aqui no chat. Fiz uma, estou fazendo também. Por favor. Aí, Pronto? Mais? Foi. Beleza. É que, como é web, né, não aparece todo mundo. Não dá. E mais uma pergunta da Fabiane, quando a gente tirava. Laboratório para spin-off é na Inova ou das faculdades? Então, gente, uma coisa é o laboratório da empresa e outra coisa é o que vocês vão fazer em conjunto com a universidade, tá? Então, independente de ser spin-off ou não, tá bom? Estou saindo, né? A minha tecnologia é oriunda aqui de um laboratório do IB, né? Então, assim, a incubadora, uma coisa é estar incubado, né? Na incubadora e nos nossos espaços, tá bom? O espaço da empresa. A outra coisa é, preciso fazer uma pesquisa junto com o laboratório tal, aí não é que a empresa vai estar no laboratório da faculdade, tá? Ela vai ter essa parceria e vai utilizar mediante esse convênio de pesquisa, de acordo com hora, valor e tudo mais, se for ali decidido dentro desse convênio de pesquisa. Tá? Então, não existe, né? Estou incubado no laboratório do IB, tá? O IB não tem incubadora. A incubadora da Unicamp somos nós, né? Nos nossos espaços físicos, e o que existe é a parceria dessas empresas com as unidades da universidade, certo?
Gente, então, acho que é isso. Bom, a gente, né, Luciana e Kátia, acho que dá para fazer esse filtro depois, mandar por e-mail para o pessoal os links, o nosso contato. Se tiverem dúvidas, até a data de submissão, que é dia 12 de abril, podem enviar por e-mail, tá bom? Dúvidas pontuais ali, né, ainda que tenha ficado de alguma questão. A gente não faz pré-avaliação, né, do projeto, a gente fica à disposição. E, enfim, a gente espera aí que vocês, né, submetam suas propostas. Tenho certeza que vai ser um prazer aí poder participar aqui junto com a gente. E também, ao final, agora, né, Lu, vai uma pesquisa, né, de feedback. Você quer explicar sobre isso? A gente montou algumas questões rapidinho, só para ver a opinião de vocês sobre esse formato de webinar, sobre o edital. Então, a gente quer ouvir um feedback, vocês vão receber por e-mail assim que acabar o nosso webinar. Aí vocês vão receber, a gente agradece a participação. Pessoal, obrigada, então. Boa sorte aí para vocês e boa tarde a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.